Olá pessoal, vamos começar mais uma aula da introdução e hoje vamos aprender alguns métodos de amostragem e mais especificamente as amostragens probabilísticas. A primeira delas vai ser a amostragem aleatória simples e é de fato a mais simples da gente compreender e a partir dela que a gente vai fazendo algumas modificações para entender a estratificada e depois a sistemática. A amostragem aleatória simples, que chamamos muitas vezes de AAS, é um dos principais levantamentos amostrais e ele simplesmente pega uma população e amostra aleatoriamente alguns indivíduos dessa população. Então, se faz de fato um sorteio aleatório. Cada indivíduo é escolhido com uma probabilidade igual e os indivíduos escolhidos vão compor a nossa amostra. E onde a gente aplica esse tipo de amostragem? Por exemplo, a opinião de alunos sobre alguma política estudantil. Nós selecionamos aleatoriamente alguns indivíduos e perguntamos a opinião deles sobre a política estudantil. Então, eu não escolhi de forma intencional determinados grupos, por exemplo, homens, mulheres ou algumas áreas em específico, foi simplesmente aleatório. Outro exemplo, clima organizacional de uma empresa. Eu vou pegar vários indivíduos dentro da empresa e perguntar sobre essa informação. Diferente seria se eu pegasse somente os chefes ou os funcionários de determinada área. Então, a amostragem aleatória simples não faz uma escolha prévia dos indivíduos. Todos têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. Outro exemplo, satisfação dos clientes de uma rede bancária. Eu não vou escolher os indivíduos que vão compor a minha amostra. Aleatoriamente, eu vou pegando alguns clientes e perguntando essa informação. E veja que eu coloquei 3 exemplos relacionando esse tipo de abordagem com pesquisas com pessoas. Entretanto, não necessariamente a amostragem envolve somente pessoas. Poderiam ser máquinas, poderiam ser rebanhos ou poderiam ser produtos. Então veja, produtos retirados de um lote para inspeção. Se eu quero saber se aquele lote inteiro ele está dentro das especificações, eu não vou avaliar o lote inteiro. Eu vou pegar algumas observações e a partir dela concluir sobre o lote. As minhas observações serão a minha amostra e o lote, nesse caso, é a minha população. O último exemplo, sorteio de pessoas para serem mesários nas eleições. Considerando esse tipo de abordagem, todas as pessoas teriam a mesma probabilidade de serem escolhidas. O próximo método que vamos entender é o método de amostragem estratificada, que também chamamos de AAE, que consiste em uma amostragem considerando uma divisão na minha população em alguns subgrupos, que chamamos de estratos. Então agora eu não estou selecionando aleatoriamente os indivíduos. Eu vou pegar indivíduos dentro de cada estrato. Então a minha população agora é representada dessa forma. Todos os indivíduos estão aqui, mas eles estão separados por estratos. Aqui um estrato são os indivíduos verdinho, outros são os azulzinho, pretinho, etc. E eu vou retirar uma amostra também. Mas agora a minha amostra vai levar em consideração estes subgrupos. Eu gostaria que a minha amostra tivesse indivíduos do grupo verde, do grupo amarelo, do grupo laranja e de todos os grupos de uma forma proporcional. E a abordagem consiste em especificar exatamente quantos itens da amostra serão retirados em cada grupo desse. E onde é aplicado uma abordagem estratificada? Por exemplo, se queremos avaliar a taxa de desemprego nas capitais e nas regiões metropolitanas. Para que essa amostra tenha uma proporção igual dos indivíduos da capital e da região metropolitana, consideramos
essa classificação como estratos e vamos extrair de cada grupo uma quantidade específica para compor a nossa amostra. Outro exemplo, clima organizacional de uma empresa. Ora, Eduardo, mas a gente acabou de ver esse exemplo aplicando uma amostragem aleatória simples. Exatamente. Poderíamos também aplicar uma amostragem estratificada. E por que faríamos isso? Ora, podemos ter em uma hierarquia da empresa muita gente em um nível 1, pouca gente no nível 2 e cada vez menos gente quando a gente vai subindo os níveis. Mas quando queremos estudar o clima organizacional de uma empresa, devemos ouvir pessoas do nível 1 até o nível máximo. Entretanto, esses níveis mais altos têm cada vez menos gente. E se fizéssemos uma amostragem aleatória simples, a chance deles serem escolhidos é muito baixa. Então, uma abordagem conveniente nessa situação é realizar uma amostragem aleatória estratificada. Outro exemplo, opinião dos alunos dos diferentes cursos. Nesse caso, alguns cursos que têm mais alunos poderiam ser favorecidos se fizéssemos uma amostragem aleatória simples. Então, quando estratificamos entre os cursos, independente se o curso tiver 100 alunos ou 10 alunos, estes 10 alunos serão ouvidos de alguma forma. Outro exemplo, amostragens de animais por rebanho. E um último exemplo é a amostragem de árvores por talhão na floresta. Novamente, eu vou estratificar, de alguma forma, essas árvores e não selecioná-las aleatoriamente. E essas duas abordagens que fizemos, o indivíduo ele é selecionado na amostra, mas ele volta para a população. Isso faz com que seja possível selecioná-lo novamente. Ou seja, a seleção que eu fiz foi com reposição. O indivíduo, por exemplo, perguntado sobre o clima organizacional, ele vai responder sobre essa questão e vai voltar para a população. Se por algum motivo ele for selecionado novamente, nós vamos considerar a informação dele novamente. Por isso que falamos que é uma amostragem com reposição. Diferente de uma amostragem sem reposição, que a unidade sorteada ela é removida da população. Ou seja, o indivíduo que respondeu, ele não pode mais responder novamente. Então, uma amostragem com ou sem reposição pode ser aplicada em qualquer abordagem que nós vimos, bastando que levamos isso em consideração. O indivíduo volta ou não para a população para ser sorteado novamente. Então, o que temos com reposição é esse cenário. O indivíduo azulzinho, por exemplo, foi selecionado, mas ele continua na população disponível para que você o selecione novamente. Diferente se fosse sem reposição. Esses indivíduos não fazem parte mais da sua população para que você consiga amostrá-lo mais uma vez. E do ponto de vista da quantidade de informação contida na amostra, fazer uma abordagem sem reposição é mais adequado. Entretanto, é um pouco mais complicado fazer análises utilizando essa suposição. Então, vimos até agora a primeira, amostragem aleatória simples, todos têm a mesma probabilidade de ser selecionado. A segunda abordagem, que é a aleatória estratificada, em que estratificamos a nossa população em grupos e a partir desses grupos que selecionamos a amostra. E uma terceira abordagem, que pode também ser utilizada em uma das duas anteriores, que é a amostragem sem reposição. E o que elas têm em comum? Todas elas são amostragens probabilísticas, ou seja, os indivíduos amostrados eles foram selecionados a partir de um critério probabilístico. O primeiro, todos tinham a mesma chance de ser selecionado, por conta de uma probabilidade associada a cada um.
Da mesma forma a estratificada e também a abordagem sem reposição. E por isso que chamamos essas amostragens de probabilísticas. E agora vamos ver a última técnica de amostragem probabilística, que é a sistemática. Nesse caso, nós selecionamos ao acaso uma unidade de partida e a partir dessa unidade nós vamos selecionando os indivíduos de forma sistemática. Então veja esse desenho, eu tenho a minha população, eu tenho a minha amostra que eu gostaria de construir. O primeiro indivíduo vai ser selecionado ao acaso, poderia ser esse azulzinho aqui. Agora eu vou fazer um salto de tamanho 4 para selecionar o próximo indivíduo. Então esse salto faz com que a minha amostragem seja agora sistemática. De 4 em 4 indivíduos eu vou selecionar um próximo para compor a minha amostra. Então tem esse indivíduo, esse e esse. 4 indivíduos foram saltados e eu escolho o quinto. Novamente, esse vai saltar, esse vai saltar, esse saltar, esse e escolher o quinto. Veja então que é uma amostragem de fato sistemática. E assim para todo mundo. E a pergunta que surge é: Eduardo, mas sendo uma amostragem sistemática, aonde está a probabilidade nisso? É na escolha do primeiro indivíduo. O primeiro indivíduo é escolhido ao acaso. Exatamente por conta dessa primeira escolha, a gente diz que a amostragem sistemática ela é probabilística. E onde aplicamos esse tipo de abordagem? Na avaliação de lotes que chegam em sequência. Os lotes vão chegando e você vai selecionar o primeiro, vai deixar alguns lotes passar, selecionar um outro, mais algum, seleciona o outro e assim por diante. Ou pesquisa de boca de urna. Você vai perguntar sobre a questão do voto para o indivíduo, vai deixar alguns indivíduos passarem, perguntar para um outro e assim por diante. Então, existe um processo já pré-especificado para a seleção desses indivíduos. Plantas em um pomar ou lavoura. Você poderia selecionar aleatoriamente uma planta e a partir dela ir coletando várias observações, considerando um salto entre cada planta. Ou animais que passam por um corredor. Você não vai pegar todos os indivíduos. Deve-se coletar uma amostra. Mas essa amostra pode ser sistemática. Vai passar 10 animais, você vai selecionar um. Mais 10 animais vão passar, você vai selecionar mais um. E assim por diante. E existem vários outros exemplos que conseguimos aplicar esse tipo de abordagem, como pessoas em um teatro e cinema. Então, na aula de hoje, nós aprendemos 3 tipos de métodos de amostragem probabilística: aleatória simples, estratificada e sistemática. Lembrando que estas podem ser com ou sem reposição. E isso vai depender se vamos considerar que o indivíduo selecionado pode voltar para a população para ser selecionado novamente. Na aula que vem, vamos aprender alguns métodos não probabilísticos.